Pode gravar, nós não temos nada que esconder. Começou a gravar, então a gente vai continuar. Você pode... Eu também estou de acordo. Pode gravar. Muito obrigada, Lili. Tá, já está errado. E devido a essa questão, doutora, como eu tenho que repetir mais uma vez, assim, para ser gravado, aí a gente trouxe esse documento e por isso que eu convidei você para ser. Já que nós temos direitos humanos, e nós não temos como ter uma atenção lá dentro, nós temos um conselho que quer destruir o conselho por recurso, por dinheiro, pelo seu salário, entendeu? É o que está acontecendo lá dentro. E a gente pede para a nossa secretária, já foi a segunda vez que a gente pede, cadê aquele documento primeiro que foi feito? O documento da ofício, levando para a nossa secretária, a secretária disse que 98% estava bem, mas não estava pedindo a questão de que ela não ia estar a nossa coordenadora. Ninguém está discriminando ela. Ela disse que uma hora ela é negra, outra hora é quilombola. E no caso, mas não é por isso, é porque o módulo do tratamento que está acontecendo, que dentro do documento você está vendo. E aí, hoje aqui na reunião, a gente vai discutir sobre os estagiários, o Jarbas e o Natan, porque eles foram desligados do estágio deles antes do cumprimento, é isso? E aí é em novembro. E tudo que está escrito que pode ser exposto, já está exposto. Já está exposto. Mandei para a secretaria. Teve outra coisa também. Meu e-mail foi desativado. Nós estamos lá da prefeitura, tinha, né? Logo. Aí no começo foi aberto tudo, o e-mail, aí depois foi desativado desde o dia 30 até antes de ontem. Aí quando eu falei que ela disse, mandou a ata dentro da reunião da agricultura, no instante o e-mail foi ativado de volta. As datas ali todinha, entendeu? E a mensagem que foi mandada para a gente também. Aí isso comprova para não dizer que a gente tem que passar por mentiroso, porque ela é uma psicóloga. Entendeu? E a psicóloga também pode perder a carteirinha dela. Aí tudo ela faz assim contra a gente, e os loucos somos nós, os doidos somos nós. A voz dos indígenas não se tem. É a voz dela e pronto. Quando a gente está falando com a prefeita, assim, dentro da reunião, ela quer falar, deixa eu falar, que parece que, assim, eu sinto assim, que ela quer ser a presidente. Ela não está sendo a coordenadora. O senhor Não, Camilo. E é que não tem problema também. Não é isso. Eu vou falar a coordenadora Milena. Vocês dois estão com problema para os estagiários que vou reformular então a pergunta. Você e a Milena, o que está constando nesse documento que chegou para mim, é que estão com problema com os dois estagiários que saíram, foram exonerados porque eram o seu cargo, você já passou na denominação da nomeação que vocês vão colocar em ata, para que eles perdessem o estágio. eu, particularmente, como eu não tive nenhum tipo de compromisso, né? São outros estagiários que estão mexendo no Java. Mas a Milena, Aí eu acho que é levar em consideração que está na denúncia da responsabilidade. porque você Eu já falado também nessa denúncia. Inclusive, eu acho que tanto o Java quanto o Latam deveriam estar presentes nessa reunião, porque eu acho que eles têm muito que se explicar também quanto a algumas coisas que constam nessa denúncia. A respeito do Java, o Natan está trabalhando Estava aqui no passado na auditoria. e o Jarbas ele está no psicólogo. E o Natan, Médico. e o Natan, que era para estar na sala indígena, ele foi demitido, foi transferido para a ouvidoria, que não tem nada a ver. Ou ele ia para a ouvidoria ou ia para a sala dos negros. Mas lá dentro da sala indígena não ficava.
Tá, então, continua dentro, que é o Natan. Só quem está fora é o Jacques. Então, quem tem que retornar é o Jacques. E os dois, porque ele tem que ficar na sala de dirigem, os dois. Não, sim, mas um tá. Ainda que lá na auditoria, um tá dentro da secretaria. Vai pegar. Aí já está com o contrato dele antes de ligar. Outro é que não está desligado. Tá. E a outra questão é que a Milena está para sair, né? Que a qualquer momento ela pode sair. E a questão é, ela quer colocar uma outra pessoa lá sem consultar o conselho também. Ela não pode fazer isso. Se for para colocar uma outra pessoa, a gente prefere uma pessoa que já esteve lá. Eu de preferência, a Denise. E foi retirada também de lá devido à questão dela ser branca, uma raciane, e que só, ela não poderia ficar lá. E aí, qual que é a oposição que está tendo da Milena deixar o cargo para entrar outra pessoa, já que está tendo esse monte de problema? Então, eu, particularmente, eu acho que, como todos aqui nessa mesa bem sabem, eu exerço um cargo de assessor, e meu cargo não me dá poder de nomear nem exonerar ninguém da administração ou da secretaria. Então, acho que esse questionamento deveria ser feito para quem tem competência para tal. Eu, particularmente, não consigo dizer pela secretária por que a mulher permanece, porque ela não tem poder. Porque você deve fazer uma solicitação que ela seja retirada do quadro. Essa solicitação já foi feita, né? Já foi feita 2 vezes e a secretária não coloca um pano em cima e deixa por isso mesmo. Ela vai ter dessa vez, ela vai ter que tirar esse pano de cima. E fala que o conselho não tem voz. Tem embora sim. O conselho ainda o conselho nunca tem coro, a plata não é publicada, não tem tudo isso. Aí ela diz que não tem cor. Só que na primeira reunião teve 3 pessoas. 3 pessoas. E ela demita as pessoas. E ela fez a ata dessas 3 pessoas. Então, como é que não vai ter a ata? Como eles estão falando, até a Vilma que é uma suplente por trás, foi ameaçada com ela lá dentro de tirar a Vilma também. Afastar a Vilma. A Vilma acompanha a gente há muito tempo e ela estão ameaçando ela de mandar a secretaria para ela estar presente e afastar ela. Que não pode acontecer. Porque faz um tempo que ela trabalha com os indígenas também, os guarani, tem os indígenas, né? E ela acompanha, mas ela está se achando no poder que ela faz tudo. E nós vamos fazer essa ata, doutora, e nós poderíamos levar essa ata lá? Pode. Eu estou com os ofensivos originais aqui. Que a gente quer que seja registrado. Queremos nossas atividades, nós queremos nossas atividades, retornar nossas atividades, mudar que está lá jogada dentro da gaveta. Até trouxe aqui as demandas que a gente impõe para a ATL também. São essas demandas que a gente incluiu aqui no Conselho Municipal, até hoje não saiu uma posicionamento. Disse que não é do interesse dela, mas ela ganhar o salário dela todo mês é do interesse dela, né? E a gente fica com as mãos atadas. Porque ela não deixou, a partir do momento que eu fui lá, que a gente ter um curso lá, e nós estávamos lá dentro do auditório, e o Pedro entrou lá pelo auditório, a Silvana também, que é a Silvana que falou assim, que ele ficou detrás da porta, ele perguntou quem deixou o Pedro entrar. E eu estava acompanhando tudo isso. Deixa eu perguntar uma coisa, só pode ir a ATL. A ATL é o acampamento terra livre que nós temos a mobilização de Brasília todo ano, aquele movimento que fez lá no lixo, entendeu? Aí a gente chama ATL, acampamento terra livre. Aí a gente... Não, é que eu sou bem cedo para você. Qual atividade que vocês vão ser fazer? Oi? Qual atividade que vocês vão ser fazer? A atividade eu sou coordenadora da mobilização. Inclusive, agora mesmo o menino mandou uma mensagem para nós a reunião assim. Aí tem a PIB, né? Que é a PIB que é atual, né? E devido à PIB, aí eu mobilizo todos vocês, né? Vai para lá, vem para cá. E aqui eu sou coordenadora da Rio e São Paulo.
Aí, quando teve a questão da Covid mais fechada, né, que fechou as portas, eu andei mais do que o costume que estava lá dentro da porta fechada, e eu entregando cesta básica no Rio e São Paulo, porque nós tem vários setores que dá esse apoio para a gente, né, devido à questão dos indígenas estar em vários lugares, fui nas aldeias, tem tudo documentado. E agora nós estamos passando um momento desse, devido aos direitos humanos, que muitos que estão lá dentro conhecem a gente há muito tempo, né? Tem a secretaria e nossa coordenadora impedindo da nossa entrada lá. E ela não está aqui, ela está com medo, ela não está aqui, ela está na secretaria, tinha a lá disponível, onde sim, tem outra questão também, uma outra denúncia, é o carro. Quando foi para fazer aquela chuva que deu lá em Ubatuba, não arrumou o carro, ela estava indo para o carro, onde ela disse que impedindo o carro trazer os indígenas, por isso que os indígenas da aldeia também não estão aqui presentes. E não tem uma sala fixa. Não tem uma sala fixa para a gente, devido à questão dela estar impedida. Aí ela pode, e a gente não pode. Aí tirado, tudo tirado. Aí fica jogando de um para outro, assim. Aí ninguém nunca fez nada. Mesmo sendo acusado como secretaria, que a gente acusou ele como secretaria, aí eu pedi, manda o Camilo trazer. Não, o Camilo está trabalhando. Fica tudo, até o prato lá na aldeia da Tenão Deporã, ela queria que o Camilo lavasse. Ela almoçou lá e queria que o Camilo lavasse o prato. Isso não é o Camilo, nem o fulano, nem o ciclano que me fala, não. Entendeu? É que eu acompanho tudo assim. Eu só estou distante das aldeias, mas eu conheço todas as aldeias. E essa situação está acontecendo que não se pode. Onde a gente andava muito bem nas outras gestões, e com ela acontecendo isso, mas foi tudo armado também. Ela queria ser a coordenadora e todo mundo apoiou ela, e nesse apoio que foi dado, aí é o que está acontecendo tudo isso. E ela que anda se apresentando, ela não chama a gente, não tem nada para a gente, só tem para ela que ela é a coordenadora dos indígenas. Aí ontem veio falar na cara da FUNAI, dizer que a secretaria não recebe do conselho de da questão para eles. Eles não querem, eles não estão com vontade. Se fosse assim, não estava alguns aqui também. Não, tava todo, mas se ela vê todo, quem ela veio aqui, e depois quando foi amanhã, estava a denúncia que ela mandou embora. Deixa os paulos. Ela e a Bárbara, não é só ela não, é a Bárbara junto também. Aí por isso está o nome da Bárbara aqui também. Ela podia respeitar. A gente respeita eles, aí diz que a gente está falando coisas, pedindo coisas muito pequenas. Entendeu? Agora, uma coisa muito pequena que elas não estão resolvendo. Não querem resolver porque não é problema delas. O problema delas é o salário dela todo final do mês. Que é 7 mil, 8 mil. E se for para levar a bandeira lá, doutora, a gente vai, tá? O SBT e tudo. E agora? Pode falar, então eu já falei demais. Eu vou falar sobre essa luta que a gente tem com a secretaria. Eu vou falar sobre a luta que a gente tem sobre a secretaria de não ter apoio. A gente pensou que ia ter apoio quando o menino entrou, lá, o primeiro, Noel Vila Boas. Isso, Noel. Quando o Noel entrou, ele estava muito dentro da causa indígena, né? E aí a gente tivemos a reunião com ele e eu achava que ia dar certo, porque não é da agora que o Conselho Municipal dos Povos Indígenas não é enxergado, não é respeitado, né? Não é da agora. E a gente sempre lutando para que ele seja respeitado, seja ouvido, né, para que a gente possa dar continuidade nas nossas demandas, nos nossos trabalhos, que a gente manda para a secretaria e ela não está nem aí. E como ela está dentro dos direitos humanos, eu não estou vendo nada de humano aí, não é só com o conselho, é com nós, com os indígenas, né, com pessoas.
Então, se está com direitos humanos, então tem que trabalhar com humanidade. Escutar o que nós estamos pedindo para eles fazer, porque nós estamos no mês de abril, né, que é um mês que a gente trabalha mais dentro da cultura indígena, e a gente não tem nada pela secretaria, né, apoiando algumas atividades que nós queiramos fazer. Então, eu queria saber, né, como secretaria, por que isso? Né? Porque dentro do seu conhecimento, dentro da secretaria, dentro da sua resposta que você pode dar, porque eu sei que você também está lá dentro, e não pode fazer tudo, né? Mas pode explicar também alguma coisa que a gente não está lá dentro, porque está acontecendo isso com nós aqui em São Paulo, né? E com o Conselho Municipal, que não está sendo respeitado. Porque no momento que a gente quis a reunião, no dia 20, que ia ter a ATL, que vai ter a ATL, a gente quis antecipar, a gente não teve, assim, mesmo uma consideração de dizer assim, não, Conselho, nós podemos sim, ou no dia 18, ou no dia 17, ou no dia 13, nós não pode. Como assim, não pode escutar nós? Eu acho que é falta de respeito, sim, pelo Conselho. Então, o Conselho não está servindo para nada. Né? Então, é uma indignação minha que eu tenho, né, como indígena e como Conselho. Certo, eu vou começar minha fala falando que eu também partilho dessa mesma indignação do parente e, mais uma vez, a mesma linha que eu respondi à doutora, eu já que sabe na minha limitação lá dentro enquanto assessor, e se eu não me engano, no final do ano passado, nós tivemos uma reunião na secretaria, onde foi proposta uma atividade para o mês de abril, no qual eu me disponibilizei, inclusive escrevi um projeto para que esse evento fosse implementado, isso foi levado para a secretaria, só que não foi aprovado, não foi posto em prática. E, mais uma vez, eu reforço que não sou eu que tenho competência de decisão, de falar o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Dentro da minha atribuição enquanto assessor, eu desenvolvi um projeto, nem era minha obrigação como assessor, mas eu fiz enquanto parente, enquanto indígena, enquanto público indígena. Cedi esse projeto para o Conselho, inclusive foi enviado para o Pedro, ele tem um projeto até hoje, o projeto tem o meu nome, minha assinatura, meu contato telefônico, só que eu, particularmente, não tenho competência para implementar o projeto. O que eu posso fazer é levar essa demanda da secretaria. E foi o que foi feito. Agora, se a coordenadora, se a secretária, se o fulano resolveu ou não implementar a proposta, aí é algo que já não está na minha alçada. Né? Aí eu preciso que os parentes também tenham a compreensão de que eu não tenho competência para tal. O meu trabalho, a minha atribuição enquanto assessor, enquanto conselheiro também, enquanto função institucional do conselho, é levar as demandas para a secretaria. Agora, se essas demandas vão ser atendidas pela secretaria, não, pode estar cansado. Então, o que eu pude fazer, desde a demanda que foi apresentada na reunião no final do ano passado até abril, eu fiz. Agora, se não foi implementado, de fato, essa responsabilidade é uma secretaria. É por isso que eu estou falando que a secretaria não está tendo uma combinação com nós, com o Conselho, porque se não foi aprovado, simplesmente ela tem que ter o respeito e a consideração de dizer, ó, não foi aprovado por X, Y, Z, isso aqui não foi aprovado, não vai ser aprovado. Então, a gente correria para poder implementar esse projeto junto com você, porque você escreveu esse projeto. Então, é muito respeitar, a gente é muito respeitado nessa parte de que, não, tá bom, esse projeto não deu certo, vai lá em gaveta e não diz nem por quê, para que a gente possa correr atrás, né, de fazer mais um projeto elaborado para que seja aprovado, para que a gente possa trabalhar, né, nesse Mas eu queria entender do parente, mas não só do parente, mas tem mais parentes que estão nessa mesa. Esses parentes, de alguma forma, se sentiram respeitados por mim enquanto parente. Né? Porque o que eu pude fazer foi desenvolver o projeto, seguir o projeto que o Conselho foi feito. Agora, não estava na minha alçada implementar o projeto. O projeto foi enviado para o Pedro. Eu deveria estar nessa reunião apresentando o projeto. Por isso que eu perguntei como... Inclusive, assim, isso foi levado em reunião, no dia dessa reunião, inclusive, e aí eu reforço, assim, não era minha obrigação acontecer eu desenvolver esse projeto. Eu desenvolvi enquanto parente. Eu desenvolvi enquanto companheiro do projeto. E foi feito, no dia da reunião, foi feito um rascunho de projeto junto com o Pedro. A Pedro estava sentada do lado, o rascunho foi feito. E eu falei, em cima desse rascunho, eu vou elaborar o projeto. O projeto foi escrito, o projeto foi compartilhado com o Jabas, o projeto foi compartilhado com o Natan, para que ambos fizessem as suas contribuições no projeto. Eles, particularmente, não quiseram fazer, o cara, como não levava muito tempo, eles fossem estão cientes, ele também não foi levado. Então, assim, o que estava na minha alçada de fazer, quanto a essa proposta que foi feita para o mês de abril desse ano, fiz. Agora, a responsabilidade disso não ter sido implementado, não pode me fazer sentido.
E aí eu reforço mais uma vez, se entendesse em algum momento, os parentes se sentiam desrespeitados por mim. Eu vou me responder, né? E eu estou falando alto assim porque o rapaz eu eu gosto de falar alto, eu gosto de falar. Por isso eu estou falando alto, assim, pessoal. Eu não falo para o microfone. Eu não falo muito alto, porque... Gustavo, eu vou responder assim. Como... Eu estou falando um pouquinho alto. Como pessoa, como parente e como secretaria, eu respeito a mesma coisa. Como parente, mais ainda. Não como respeito a secretaria, mas como parente, mais ainda. Então, em momento algum, eu vi de respeito, eu vou contar por cima de você, que eu estou falando assim. Como falar com você, como secretaria, como parente, porque isso aqui é a indignação, como você está representando a secretaria. Mas essa demanda, ela passa por mim, tanto quanto secretaria, quanto parente, porque Mas eu desenvolvi o projeto enquanto parente, enquanto sim, parente, mas a minha derivada da demanda para a secretaria pode ser então, eu estou falando por mim e por você ao mesmo tempo. Porque foi você como parente. Então, estou indignado por mim e por você que fez o projeto, e esse projeto não valeu nada. Certo? Mas eu queria saber também, mais parentes que estão na mesa, se de fato se sentirem respeitados por mim, a minha atuação em secretaria. Da AVA também, da Case, o parente que está ali, o parente Carabê também, que de certa forma acompanhou aí o que aconteceu na secretaria nos últimos meses. Eu mesmo como parente, as outras também da secretaria. Porque tem dois querendo falar com o Mário. Vai falar, não. Pode falar. Pode falar. Deixa eu falar. Eita, que disse. Denilza, abre o microfone, pode falar agora. Depois a gente abre a vez para o Joel falar e a gente vai seguindo. Ok. Em cima da fala dos parentes aí, a respeito das secretarias, se a secretaria, as pessoas que estão na secretaria para nos ouvir, atender as nossas petições, não estão querendo nos ouvir, e muito menos aceitando os nossos projetos para que a gente venha participar, trazer a nossa cultura à sociedade, isso é realmente uma falta de respeito, é uma discriminação para conosco, povos originários. E nós não vamos mais nos calar, ficarmos quietinhos, como os nossos antepassados. Hoje nós estamos firme e forte, caminhando para levar a nossa cultura à sociedade que não conhece ainda. A sociedade não conhece a nossa cultura. E nós estamos prontos, sim, a mostrar realmente a nossa raiz, que o Brasil é um território totalmente indígena e não estão nos respeitando. Então, se as pessoas que estão na liderança das secretarias não entendem isso, está na hora de entender. Está na hora de entender. Se não está atendendo às nossas necessidades, então troca-se. Essa é a nossa resposta. Troca-se. Não quer nos ouvir? Então vamos trocar. Estamos dispostos a isso. Agora, essa falta de respeito, nós não vamos aceitar mais, de maneira alguma. Para com isso. A gente vê as mídias aí, só indígena, propaganda indígena, tudo indígena. Agora, na hora de respeitar realmente com os nossos direitos, vem com essa falta de respeito? Não. Isso não aceitamos mais. Isso é inadmissível para nós, povos originários, principalmente nós que estamos morando na zona urbana. Nós temos informações, nós sabemos os nossos direitos e também sabemos os nossos deveres, porque na hora de votar, neguinho vem para cima da gente, vai nas aldeias, procura as lideranças e tudo mais. Para com isso, nós não somos bobos nem idiotas. Não queremos ninguém falando por nós. Eu sei falar. Todos nós sabemos falar. Então, tem que ouvir, sim, a voz dos indígenas, as nossas demandas. O abril é o mês que nós trabalhamos, vamos nas escolas, nas universidades, em grandes empresas, levar a nossa voz. Aí vai nos barrar? Para com isso. Vamos parar com essa fofoquinha, com essa coisinha blá, 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 que não é mais blá, 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 não. A gente tem informações e sabemos muito bem os nossos direitos e queremos que eles sejam respeitados. Aí tem uma questão. Como eu pedi a Denise, né? A Denise, que está lá na secretaria, que ela já foi uma das nossas
digamos, coordenadora, eu vou falar assim, é capaz de quando for amanhã mesmo não ser demitida também, porque a gente pediu ela. Porque eu falei o nome dela. Se ela for demitida, doutora, aí pode juntar todas as redes sociais, pode juntar a Record, a Bandeirante, seja lá o que for, e a gente vai colocar ela de volta, tá bom? A implementação, pegando o gancho da fala da parente, eu queria compreender também do conselho se em algum momento o conselho sentiu que eu não estava aberto para diálogo, porque desde o início, a minha proposta, desde o meu ingresso na secretaria, foi trazer o conselho para dentro da secretaria, para que pudesse participar das demandas e trazer as demandas também. Então, eu queria também saber da parentada se em algum momento se sentiu desrespeitada e se em algum momento sentiu também que eu me esquivei ali da minha responsabilidade de manter os canais de diálogo abertos com o conselho. Então, parenta Vani, parente Caraí também, se puderem explanar isso para mim de uma forma clara. Eu vou responder. A partir do momento que a gente fez o e-mail da prefeitura, vou falar assim, para deixar claro, assim, não sabe? E vocês, eu vou botar vocês como secretaria, que vocês sabem que eu falo assim, foi desativado o e-mail da gente, e nesse caso, aí antes de ontem, quando eu falei que o e-mail não existia, que ela disse que mandou a atas, dentro do e-mail, o e-mail apareceu. E devido à questão, isso aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Você me desrespeitou, ó, tá tudo aqui, ó. Tá tudo copiado aqui, ó. Tá, quem quiser ver, se quiser, eu mostro. Aqui foi escrito, aqui ele tirou tudo da onde do e-mail e publicou para todo mundo. Isso eu achei uma falta de respeito sua, você não teve consideração conosco. Como eu falei ontem de noite para você, que eu conversei com você assim na reunião de hoje, e falei para você que você não teve tipo de consideração a partir do momento que você estava aprontando você e o Álvaro também. O Álvaro não quer dar as caras. O Álvaro, por que o Álvaro toda hora está na secretaria e a gente não pode entrar lá? A pergunta é essa. O Álvaro é melhor do que todo mundo? Aí depois o Álvaro diz assim, eu estou indo na secretaria, se o Japa quiser voltar, eu boto ele de volta. Isso é um desrespeito com a gente. Eu não vou falar muito, porque ali está tudo, ali, para não ocupar mais a minha fala, estragar a minha água. Mas isso foi um desrespeito que você fez, devido à questão de tudo isso, de você contribuir também. Com a contribuição sua, resumida. Isso daí foi do e-mail. A denúncia é são mensagens que não foram encaminhadas por mim. Sim, não foi. Mas que foram retiradas do e-mail do município, que não pode acontecer. Que não pode acontecer isso. Isso é um crime, não é, professora? Ô, professora não, doutora. Já estou chamando ela de professora. Também foi do e-mail. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Tá Mudar a senha do e-mail, eu não podia, só pediu o administrador, não sei quem é o administrador do e-mail. E esse e-mail é do conselho, dos indígenas, não é da secretaria. O corpo da mensagem do e-mail, o e-mail de denúncia, dessas denúncias aqui. E esse é o corpo da mensagem dos prints aqui. Eu só queria entender em que sentido a parente se sentiu desrespeitada com essas mensagens. Primeiro, porque são 3 mensagens aqui que não foram encaminhadas. E nas outras 2 mensagens. Você tem mais falta de respeito de tirar uma coisa particular da gente e a gente ainda tem essa pergunta? Não, mas não é que é o particular a partir do momento que me envolve. Aí eu acho que a doutora aqui pode até explicar um pouco mais sobre isso. A partir do momento que envolve pessoal. Já não é algo mais particular E não é só o Camilo, não, é a dona Milena também. As 3, porque elas não querem o conselho de maneira alguma. Elas querem o salário dela todo final de mês. E coisas pequenas para isso, ela acha que coisas pequenas não é para a gente. Se eu falar que nós vamos fazer um evento, vamos botar em pauta, você vai falar, porque ela estava na vez da Soninha, né, da secretária, ela falou que a gente estava falando de coisas pequenas. Quer dizer que o que vamos falar de grande que nós estamos falando nas políticas públicas? E a gente tentando, já não está acontecendo as coisas pequenas, como o agosto indígena também, tem o agosto indígena, que está lá, e tudo engavetado. E nós queremos, nosso lado, nosso direito. Nós temos a Lei 11.645,
nós temos várias leis onde elas não estão levando em conta. É isso que eu quero saber. Como é que é? O projeto, não entendi. Eles têm O projeto deles ou o projeto que eu escrevi? Ou todos os projetos do jornal? Não, Não, mas todos os projetos eu escrevi. As nossas demandas. Peraí. Nós queremos nossa demanda, gente. Puxa vida, né? Eu acho que isso daqui está muito óbvio, gente. Qualquer tipo de demanda que vocês queiram ou não aprovar, ou engavetar, ou desengavetar, não é comigo, porque eu sou assessor. Então, aí é que eu estou É a coordenadora, a secretária, o chefe de gabinete, a secretária de junta, são essas pessoas que têm que vir aqui para satisfação para vocês do porquê que foi implementado. Aí foi perguntado. E a doutora muito bem sabe disso. Para marcar, porque assim, gente, essa reunião aqui. Doutora, no site da prefeitura. Vai sair Olha, disso já que daqui. a doutora quer contar, então no site da prefeitura existe uma aba chamada Quem é Quem. Lá tem um contato de todos os servidores da prefeitura. Então a doutora pode se importar esse site, pegar o contato da secretária de junta, do chefe de gabinete, da coordenadora. E se dá o geral também para ela. Tá, e aí eu marco uma reunião lá, e aí a gente leva tudo isso. A gente pode acertar assim? Pode. Aí eu acho que é bom. Porque da última vez que foi Porque tentado, a gente vai para a secretaria. Quando ficar esse bate-boca, porque aí vai virar um bate-boca, tá atacando ele, tá atacando você, e aí envolve questões de LGPD, que aí é de proteção de dados, que aí já estão inseridos aqui já em pedindo aqui uma outra lei, né? Que não poderia ter acontecido isso, mas aí isso tem que ser apurado. Quem que acessou o e-mail, quem que desativou o e-mail, quem que retirou isso, para quem que foi repassado, quem foram as pessoas que tiveram acesso a esse documento, tá? Se foi você, Documento da denúncia, no caso? se eu não me engano, esse isso documento daqui ele foi encaminhado para todos os casos de chefe da secretaria. Foi encaminhado. E não houve A resposta. gente não conseguiu acessar esse e-mail. Então, vamos fazer isso. A Aí a gente gente marca, entra no envia no site, e-mail igual dela ele me pessoal. sugeriu, e aí a gente marca uma reunião, e aí verifica qual que é o fórum que vai ser preciso para poder fazer essa movimentação de troca de secretaria. Se vocês estão insatisfeitos com quem está lá dentro, que não estão representando vocês, tem que fazer a troca, gente. Isso é óbvio. Isso é mais do que. É isso, É mesmo. Aqui onde os A gente já enviou participantes, e-mail. quem deveria estar aqui não está, Mas e está a ouvindo, única mas está ouvindo. pessoa, e a única pessoa que está aqui só está conseguindo me responder o seguinte: a doutora, mais do que ninguém sabe, entra lá no site, ou eu não tenho autonomia para resolver isso, eu não tenho autonomia para resolver aquilo, então a partir do momento que não tem autonomia, não participa. Não participa Você não, tem- porque eu sou conselheiro. Como Você conselheiro, tem sem como doutor, você eu tenho direito de Aí participar você da me reunião. desculpa. Você, como conselheiro, não conseguiu me dar nenhuma resposta até agora. Então, já que você não pode me dar nenhuma resposta até agora, eu quero saber aonde que eu tenho que ir. Você falou que eu tenho que entrar lá no site, eu vou entrar, e a gente vai marcar uma Aí, assim, reunião. doutora, isso daqui E a não gente vai é... atrás, e se for o caso, a gente vai acessar, vai tentar ter o fórum para poder verificar qual que é o fórum que eu vou precisar para poder ter essa aprovação para fazer essa movimentação lá dentro da secretaria. Quem que entra, quem que sai, quem que vai nomear, quem que não vai nomear. Só tem uma parte no documento da denúncia no regimento inteiro. Mas eu estou fazendo uma vez. E eu queria entender também que não, a doutora não Vamos fazer tá rapidinho. porque a doutora tá meio que me intimando aqui, como se eu tivesse Não, como não se eu tá intimando tivesse nada. recordatório. Não, porque a partir do momento que você Porque coloca... assim, Não, peraí, doutora, eu esperei a doutora falar. agora você falou Não, eu esperei a doutora falar, por favor. Por Então, favor. doutora, não, a doutora vai Porque, escutar também. A O que doutora vai está escutar também. acontecendo é o seguinte: vocês estão numa briga aqui no impasse, que ninguém está resolvendo nada, e está só criando. Não, é que a doutora está me desconforto. cobrando respostas, sendo que eu não estou em sede de investigação, não estou em sede de processo. Então a doutora não tem que me exigir, não. Eu te A pedi doutora alguma exigiu. coisa, por favor. Exigiu. Eu falei, Exigiu uma por que que eu resposta. tenho que ir A lá? doutora me exigiu uma resposta. Que A doutora me não, exigiu uma isso resposta. existe A resposta? doutora me exigiu uma resposta. Qual foi a resposta que eu disse? A doutora me exigiu a resposta de responder quem é que tem que procurar e também no Isso momento é que diz, exigência. e também no momento Isso que não é diz, uma pergunta. doutora, por favor, tem um de educação. E agora tem eu estou doutora. de sem Sim, educação? porque a doutora está atropelando a minha fala. Não, me É muito desculpa. inconveniente, Me doutora. desculpa. É muito Aí não. inconveniente. Aí Puxa não. vida. Não. Desculpa. Então, olha, eu comungo porque está aqui
Realmente é o que vai acontecer. Vamos fazer assim? A gente. O Joel está esperando desde quando a Denilson falou, ele está na fila desde então. E aí a gente vai falando aqui, então ele está. Mas só para dar a fala para ele. Joel, se quiser abrir o microfone. Não vale a pena depois de um mal feito. Então, ok. Eu procuro ser bem objetivo, que eu acho que a gente precisa ser bem claro. Então, aqui a gente não está defendendo A e B, a gente está defendendo o direito que nós temos. Para mim, dentro da minha ignorância, eu vou até usar esse termo, mas não gosto de usar esse termo, ignorância, porque eu não sou ignorante, mas dentro da minha sabedoria, vou mudar, entender que um órgão, uma secretaria, tá, que representa os direitos dos povos, independente de ser indígena ou não, tá, não dá voz, não dá atenção, não dá fala a quem tem que falar e a quem tem que ser ouvido. Então, isso, para mim, já demonstra uma desorganização tremenda dentro dessa secretaria. Se é uma secretaria de direitos humanos, tem que ouvir, sim. Ouvir o que quer e ouvir o que não quer também. E depois se parecer. Outra coisa, eu vi nessa reunião que quem deveria estar aí não está. A doutora está aí e pode até confirmar se eu estou certo ou se eu estou errado, porque a minha fala agora é para o parente que trabalha aí dentro, que não é assessor, desculpa, é isso mesmo, parente, o senhor, o parente. O senhor estando aí, independente do seu cargo, o senhor está representando. Então, por lei, o senhor representa, sim, a instituição. Claro que isso não é obrigado o senhor ter a resposta para todas as perguntas, mas estando aí, o senhor responde, sim, pela instituição. Tá? Isso é uma lei. Qualquer pessoa que estiver dentro de um cargo e dentro de uma reunião, ele representa aquela instituição que ele participa. Então, é importante, assim como a doutora falou, então, se o parente não consegue resolver, passa os nomes, passa o telefone para a doutora, se marca uma reunião, porque é inaceitável a gente criar uma secretaria, criar uma comissão indígena dentro dessa secretaria e não ser ouvido. Isso é mostrar para nós que nós somos trouxas, que é apenas um papel dizendo que se tem um grupo. E como disse a parente Denilza, chega. Nós temos voz, nós sabemos falar, nós sabemos os nossos direitos e sabemos bem os nossos direitos. Entendeu? Eu conheço um pouco da lei. E eu também conheço outras coisas. Então, eu sei aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir. O que eu posso dizer e o que eu não posso dizer. Então, é importante se marcar uma reunião com as pessoas realmente. Se as pessoas da Secretaria dos Direitos Humanos não comparecerem e sabia dessa reunião, é mais uma prova de que está devendo, de que não está cumprindo o seu papel, que tem algo errado. Então, que a gente possa resolver isso, porque se ficar nesse embate, aquele está errado, aquele não, essa não é a minha responsabilidade, é isso aqui, nós vamos ficar o dia todo aqui, não vai resolver nada. Mas é importante deixar bem claro aqui que nós temos voz, sim, e nós queremos ser ouvidos. Sim, e a todos os questionamentos que foram feitos pela doutora foram respondidos. O que eu estou vendo é que a doutora não está satisfeita com a minha resposta e está colocando como se eu estivesse me omitindo ou omitindo alguma informação que não é verdade. Amigo, porque todos os questionamentos que foram feitos foram respondidos. Né? Agora, se não está contente do que foi questionado, aí eu, infelizmente, tenho que responder dentro da minha Camilo, por favor, Camilo, nós estamos colocando uma coisa aqui, porque é uma realidade que está acontecendo. Se você está se sentindo acatado, então você está defendendo a Milena. Se ela não está aqui presente, é porque ela fez de tudo para não estar aqui presente. Ela fez de tudo, é tanto que nem para se apresentar direito, a colega Bárbara se apresentou, mandou no chat ali. Isso aí, você tem que ver isso aí também. Então, acho que é preciso ter um cuidado, Cavani, com esse tipo de fala, porque, assim, quem se omitiu de estar presente aqui não fui eu.
Inclusive, hoje eu estava de folga, a folga já foi pedida lá atrás, inclusive para pedir Como que a gente vai para a defender gente ter você? quase o exame da OAB. Eu abri defende mão dessa folga para estar aqui, porque sabia E que não você seria está defendendo o caso, a gente não está defendendo o caso, você está defendendo ela, ela joga você contra a gente, ela está jogando você contra a gente e você está deixando se levar por ela. Na verdade, Porque desde o começo, eu vou ser bem realista com você agora. Eu não tenho nada contra você, como eu falei, você sabe se defender. Quando eu coloquei isso aí, mandei para várias secretarias, doutora, mandei para várias secretarias e cada um botou um pano em cima, entendeu? Chamou ele lá em particular, aí falou que não ia demitir ninguém. E se Camilo não deve, Camilo, como eu digo assim, você sabe se defender. Nós sabemos, nós como indígenas, nós sabemos se defender, porque senão eu não estaria aqui colocando tudo isso numa mesa, sentada assim, com outras pessoas que estão dentro de secretaria, que não tem nada a ver, nós ia sentar sozinhos e ia resolver entre nós. Mas como é um conselho também, eu vou dar na cabeça do conselho em tudo isso. E isso aí não era para mim resolver. Era eles, entre eles, que fizeram desculpa o palavrão, a merda. Que foi feito uma merda. Aí todo mundo quer se sair bem, devido à questão do acontecimento, e o conselho que está sobrando para o conselho devido à vingança da nossa colega Milena, porque ela quer ganhar, como dizer, o salário dela todo mês, e ela não quer fazer nada que não interessa a ela. E o que interessa a Milena, o que está interessando para ela, é ela ir no lugar, junto com os estudantes, com o Álvaro e outras pessoas que estão ali, que eles têm um grupo, aí chega lá, você mostra que eu sou isso, eu sou aquilo, e nós do Conselho não estamos tendo esse direito. Nós não estamos tendo esse direito de nada. Como eu já falei antes, eu tenho que estar repetindo isso, para ele botar a cabecinha dele no lugar e depois não levar o carão lá. Quem está falando sou eu. Se ele não deve, quem não deve, não deve. Pois é, quem não deve, não deve, está fazendo presente nessa reunião. Não vem comigo, não, mas é uma falta de respeito que você está vendo, porque você está querendo defender a Milena. Porque ela está lá sentadinha no canto dela. Eu tive que abrir mão dos meus afazeres, dos meus estudos para estar aqui. Mas pronto, ela não está presente porque ela não quer, doutora. E aí a fala que é. Posso continuar? A minha sugestão é se a gente poder pegar o e-mail, vocês me passam, eu me comprometo a encaminhar esse e-mail, solicitando uma reunião, tá? Ela deixar nós verificar. Não, aí vai ter que deixar, porque assim, eu também sou cidadã, eu também tenho o direito de entrar em qualquer secretaria, né? Não posso ser impedida. Então, assim, eu estou aqui para ajudar vocês. Então, eu também não posso ter meus direitos também violados lá. Por favor. Então, eu também quero que preservem meus direitos. Eu me comprometo a encaminhar um e-mail e a gente solicita uma reunião com quem vai conseguir dar respostas. Porque hoje ninguém aqui vai conseguir responder nada para ninguém, a não ser ficar um acusando o outro de coisas que a gente, foi o que eu falei, são acusações graves. Por quê? Porque tem coisas aqui que foram conversadas fora do ambiente de trabalho, porque tem aqui uma questão que foi feita uma reunião fora do local de trabalho, que, a meu ver, não seria o melhor para se acontecer, porque reuniões elas têm que ser abertas, né, públicas, e a partir do momento que ela se torna uma reunião fechada, que alguma coisa ali está acontecendo. Houve um oferecimento de um cargo ali para uma pessoa, isso daí a gente tem que apoiar, mas como as pessoas não estão aqui, então acho que não cabe também eu, como advogada, ficar falando de pessoas que não estão aqui na mesa. Então eu prefiro falar quando eu estiver mais inteirada do assunto, e saber o que realmente aconteceu. E atrás dessas pessoas, e saber qual é a participação delas nesse caso. E por que o projeto de vocês, ou a denominação que vocês, as demandas, não estão sendo aprovadas, e como ele mesmo falou, eu preciso da negativa, eu preciso saber por que não foi aprovado.
Por quê? Porque eu tenho que entrar com um recurso. Isso eu estou falando na minha área. A partir do momento que eu tenho uma sentença do juiz, eu tenho que saber por que o juiz não me deu ganho de causa. Porque se ele não me deu, eu tenho que recorrer. Para quem que eu tenho que recorrer? Eu tenho que saber tudo isso. Agora, não foi aprovado, tá? E por que não foi aprovado? Dá para eu corrigir o erro e eu apresentar de novo esse projeto? É assim que funciona, entendeu? Então, mas aí não adianta vocês ficarem discutindo, já são 1h30 que nós estamos aqui sentados e rodou e não parou em lugar nenhum. Então, assim, a orientação que eu recebi aqui do assessor, que ele está aqui sentado à mesa, como assessor da secretaria, me corrija se eu estiver errada, e ele não conseguiu nem me passar o nome de quem que eu tenho que ir dentro da secretaria. Ele só me passou o link do portal da internet para eu entrar. Então, eu, como cidadã, eu vou entrar no portal e eu vou procurar, e também, se tiver que procurar através de outras pessoas também, eu procuro, né? Não só na internet. E a gente vai sim marcar essa reunião quanto antes para poder entrar lá e saber tudo o que está acontecendo. Por que vocês estão sendo pedidos? Por que o projeto de vocês? Porque realmente, abril é o mês que mais os índios fazem as suas apresentações. Entendeu? Então, assim, não se sinta menosprezado pela palavra índio, indígena, ou como a colega lá falou, povos originários. Entendeu? Porque eu também me considero que eu faço parte comungo dos povos originários, indígenas ou dos índios, como foram originalmente chamados aqui no Brasil. Né? Não sei se foi pejorativo, porque há 1000 e poucos anos atrás a gente não pode saber, né, se foi pejorativo ou não. Né? Mas, enfim, tudo bem. Então, deixa eu me inteirar e a gente marca essa reunião no lugar... Deixa eu te falar só uma coisa. Eu queria... Tem você, aí a Denisa levantou a mão de novo, o Pedro também. E, se eu não me engano, o André levantou a mão em algum momento. Você já quer falar, não? Só uma coisa bem complicada, assim, em geral... Peraí, vamos fazer a lista. Tá. Então, vamos você, e aí a Denisa, o Pedro e o André. Eu vou ser breve, né? Eu fiquei sabendo dessa situação que eu sou Vanusa, Cambé, sou assistente social, sou formada pela PUC São Paulo e faço parte das reuniões do Pindorama. Não sou coordenadora do Pindorama, não estou aqui representando o Pindorama para alguém dizer que eu estou aqui representando o Pindorama, porque eu não pedi autorização à coordenação para vir aqui. Eu estou vindo aqui como assistente social, como indígena, como cidadã e preocupada com a educação. O meu entendimento de educação é esse, de estágio. Uma pessoa, quando vai para um estágio, ele vai aprender, ele tem que ter um conhecimento prévio e lá ele tem que ser inserido nos conhecimentos prévios. Se ele tem alguma deficiência, tem que se portar à instituição de ensino que ele estuda para se ter uma reunião, de estágio, para ver se esse aluno está precisando de um reforço ou não. Desligar um estudante de direito indígena da PUC São Paulo, sem anuência da coordenação do Pindorama, para conversar com esse aluno, sem anuência do curso de Direito da PUC, porque é assim que se funciona os estágios da PUC. Eu falo isso com propriedade porque eu sou ex-aluna e estagiária da PUC. Então, eu quero saber se a PUC São Paulo compactua com esse afastamento, com essa demissão desse estagiário, o porquê, qual foi a deficiência que ele tem, por que o curso de Direito da PUC não orientou esse estagiário diretamente, porque esse estágio, onde ele estava, no local do estágio, não deu treinamento específico para ele, não chamou ele, deu uma orientação para que ele não fosse desligado. Aqui, no meu entendimento, se cometeu várias violações de direito. Direito ao conhecimento, direito ao estudo. Esse estudante não está aqui hoje porque ele está com psicólogo agora. Isso é muito sério. Nós temos um índice muito grande de suicídio de estudantes indígenas que não suportam o sistema. Esse sistema opressor, adoecedor, e eu sou a prova disso. Eu sofri violência quando eu era funcionária, prestando serviço na Casais São Paulo. Eu fui tirada, como eu fosse
incompetente, como eu fosse agressiva, como eu não me comportasse na reunião, como eu não soubesse falar, vinha uma chuva, eu fui parar, gente, no psiquiatra. Eu tive que entrar na universidade, passar no vestibular, tirar nota máxima, porque eu falei, gente, será que eu sou incompetente? Será que eu sou incompetente? Será que eu não estudo? Então, a minha preocupação é se esse estudante indígena teve a violação dos seus direitos violados, como indígena, como estudante do direito, numa Secretaria dos Direitos Humanos, que está lá para acolher, para cuidar de pessoas, de seres humanos. Então, aqui eu gostaria que a doutora fizesse essa pergunta para o Pindorama, para o curso de Direito da PUC, porque essa violação é muito grave. Nós estamos diante de uma situação gravíssima, que não se pode passar pano, que tem que ir nas últimas instâncias da justiça, para ver se houver uma violação de direitos, que esses direitos sejam reparados. A Secretaria de Direitos Humanos não pode faltar à humanidade. Então, essa é a minha fala, que eu gostaria que a doutora reportasse a todas essas instituições, porque esse serviço tem que parar. Isso não pode ser acontecido em nenhum lugar desse país onde se trata de educação e de direitos humanos. Pedro, se quiser falar... Se alguém quiser responder. Então, Pedro, quiser falar agora. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu estou ajudando aqui para ajudar minha cacique aqui. Não deu para me estar presencialmente aí. Eu só queria complementar dizendo algumas situações. Quando foi feita essa nova eleição do Conselho, momento muito importante para a gente, onde estavam outras pessoas na coordenação. Um certo dia eles chegaram na gente e falaram: nós estamos aqui querendo abrir uma oportunidade para o indígena, queremos abrir um estágio dentro da secretaria. O que vocês acham, conselheiros e presidente? E todos nós concordamos. Nós concordamos. A gente acha importante, ainda mais vai ter o indígena assumindo um espaço que faz parte da coordenação dos povos indígenas dentro de direitos humanos. Então, essa informação foi chegada, né, para a gente. Passou-se o tempo, a mesma pessoa chegou e falou: estamos querendo abrir mais 2 vagas. O que vocês acham? Estão achando interessante isso? E, na época, até o Camilo foi indicado para ser uma das pessoas, né, e a gente estava dando trabalho e continuidade, né, porque as informações chegavam para a gente, tudo que se passava. Teve um evento que a gente participou, quando um parente indígena faleceu, que foi o Jaider, né? O Jaider participou e, aliás, ele fez um evento aqui em São Paulo. Isso foi apresentado por Direitos Humanos. Os Direitos Humanos convidou o conselho, aonde a Ava foi, eu não lembro se a Casey também foi, eu não lembro se o Iradzu foi. E a gente participou do evento que foi chamada por Direitos Humanos e foi mandado para o conselho. Nós ficamos sabendo e nós participamos do evento. Então, tudo que se passou antes da entrada da Milena, a gente estava sabendo. A gente era notificado, a gente era informado, era pedida a nossa opinião. Quando a Milena entrou, as informações se ocultaram. As informações não estão chegando mais na gente. Um exemplo, né? Os parentes estavam passando aí um perrengue lá dentro da secretaria. E eles não estavam sendo ouvidos. E aí tem a prova, né? Que fez um evento aí pro lado de São Paulo, que estava aí o Davi Copenoá. Isso não chegou para o conselho, a presidente não sabia, os conselheiros não sabiam desse evento. Logo depois, um indígena que está fazendo faculdade de Direito, né, que é estagiário, que é do programa Pindorama, né, que luta para estar ali, é um indígena de base, é um indígena de movimento que está aí, né, inclusive a representante dele está aí, a Ivone, foi chamado para uma reunião e foi demitido sem aviso prévio do conselho. A presidente não sabia, os conselheiros não sabiam, isso não foi chegado para a gente. E o outro indígena foi tirado da nossa coordenação dos povos indígenas e foi colocado na ouvidoria. Na ouvidoria. E nós temos a pasta indígena. E por que isso não chegou no conselho? Por que essas informações não chegaram no conselho? Porque não tem interesse.
a Milena e a sua representante dos direitos humanos, quer dizer, sem direitos humanos, porque não existe direitos humanos, não passa isso para a gente. Não passa. Nós começamos a elaborar um evento, a gente fizemos o documento, né, o documento foi entregue na mão dela. Se você perguntar aí para qualquer uma pessoa que tiver aí do direitos humanos, eu vi que a Bárbara está aí, não vai saber nem responder o que está escrito nesse documento. Sabe por quê? Porque não tem comprometimento, não tem respeito pela gente. Não tem respeito pelo conselho, pela presidente, pela vice-presidente. A gente está conversando às vezes e eles ficam cortando, não deixam nem terminar de conversar. Então, é só para realmente reforçar essa falta de respeito, a falta de conhecimento dos nossos modos. O conselho, ele é indígena? É. Está dentro de uma secretaria? Tá. Só que ele é um conselho indígena. E por ser indígena, ele é diferenciado segundo as leis. Então, tem que ser ouvido. Tem que ser feito do nosso modo. A nossa opinião, ela vale. Coisa que não está acontecendo. Cadê que foi chegado para a gente falar assim, ó, nós não estamos gostando do comportamento do parente tal, e eu gostaria que o conselho pudesse dar a sua opinião. Nós iríamos conversar, organizar, mas isso não foi chegado. Já foi demitido sem direito nem a justificar, sem direito nem nós saber. Agora me diga, uma reunião de direitos humanos, e cadê os direitos humanos? Porque tecnicamente o Camilo está de folga. Então se ele não viesse, é o direito dele. E aí não teria ninguém aí. Então assim, cadê os direitos humanos? Não existe. E o que nós queremos hoje? Coordenação de povos indígenas. Queremos povos indígenas. Chega de outras pessoas quererem assumir, tomando nosso lugar, falando o nosso nome, fazendo as coisas sem nos consultar. Isso é inadmissível. Então, assim, meus parentes já devem ter falado, nós não queremos isso, nós queremos que seja ouvido, queremos nossa opinião seja validada. Quando o Camilo entrou, foi perguntado para a gente. Quando os outros parentes entrou, foi perguntado, nós estávamos sabendo. E até o momento, depois que foi assumido por ela, nós não estamos sabendo de absolutamente nada. Não estamos nem sabendo quem está lá, quem deixou de estar. Estamos sendo proibidos até de entrar no próprio prédio, sabe? Que é um espaço público. E a gente estamos até sendo impedido de entrar no prédio. Então, assim, acho que os parentes já reforçaram, eu vou reforçar que não aceitamos ela e aceitamos que nós, como é que eu posso dizer assim, ser respeitado a nossa opinião. Se vai entrar outra pessoa, pergunte a nós, porque a gente quer saber se essa pessoa, primeiramente, vai participar, porque tivemos outras pessoas que não participaram, que se vai ouvir, se vai levar nossas demandas, porque eu tenho certeza que as demandas que a gente fizemos, nenhuma demanda que fizemos foi aceita, nenhuma demanda foi levada para frente. Cadê? Ficaram comprometidos de mandar as secretarias participarem. Cadê a Secretaria de Educação que participa do Conselho? Nunca participou. Sabe? E outras secretarias. Então não tem comprometimento, não tem. A nossa voz não está sendo ouvida dentro desse conselho. O que queremos hoje é retirada dela e colocado um indígena para a gente conseguir poder ter as nossas opiniões. E que a secretária, o gabinete lá, respeitem. Coisa que não está sendo acontecida até o momento. Que eu tô percebendo até o momento. Que os parentes não estão sendo. O Conselho de Povos Indígenas. E cadê o indígena? Um indígena está demitido e outro indígena está na ouvidoria. O que o indígena está fazendo na ouvidoria, sendo que eles têm a sua própria coordenação? É isso que a gente quer entender. Por que isso não foi levado para presidente? Por que os conselheiros não estão sabendo? E fora que o parente fica doente. O parente fica doente com toda essa situação. Sendo oprimido, né, passando racismo, LGBTfobia. Então, cara, é isso que a gente precisamos. Tá bom? Queremos um indígena lá e que nossa voz seja garantida. Tá bom? É isso. Obrigado. Antes da fala do Ivar, deixa eu ler isso aqui para vocês entenderem um pouquinho. Como mulher preta, uma hora ela é preta, outra hora é que não rola, com outras lideranças pretas, indígenas, contra qualquer violência contra o povo originário, está num momento como esse, com outras lideranças. Em uma universidade que nunca tinha pisado. A coitada nunca tinha pisado na universidade. Peraí. Aí, se fazendo de bico. Não tinha pisado, que até pouco tempo atrás não era possível para pessoas como a gente. Sou menina preta da quebrada.
e algo que nos deixa sensível, mas uma sensibilidade boa sobre uma humanidade que nos foi negada. Para ela é negado tudo, e para nós, o que é que ela está fazendo? Nossos ancestrais lutaram para estar aqui. É muito sangue foi derramado para que chegamos aqui. Destacou Milena Cristina de Abreu Marques, coordenadora dos povos indígenas da Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo. Não vou valer desse pedacinho, já dá para entender que ela pode tudo e a gente não pode nada. Pode continuar a falar aí. A vez do André. Qual é o nome, né? Eu acho que o mais correto é se fazer é isso, é não ficar mais discutindo Não aqui pode nessa mesa, e a gente discutir aonde se tem que discutir realmente, fazer esses questionamentos, inclusive na CUF também, por que tiraram de lá, se todo mundo concorda, né? A gente vai trabalhando dessa forma até chegar numa questão que vai ser respondida, porque hoje eu também não consigo responder para a senhora como que tiraram o livro de lá, o estudo, sendo que não foi passado por vocês. Né? Eu não consigo responder. O que eu posso fazer é buscar essas respostas para poder trazer. E a gente marcar uma reunião, sim, lá dentro da secretaria, e se tiver que marcar com o governador, como eu acabei de ver ali, agora onde eu estou sem órgãos, com o prefeito, eu vi ali que alguém sugeriu uma reunião com o prefeito, né? Por que não? Eu ia pedir isso também. Já foi pedido. Só que não está sendo atendido. O problema é esse. Vocês estão pedindo, vocês estão apresentando demandas, vocês estão fazendo tudo e não estão sendo ouvidos, não estão sendo atendidos e não estão sendo respondidos. Então, é isso que vocês têm que fazer. E agora, atrás de quem vai trazer essa resposta toda para a gente. Porque hoje discutir ou estar aqui na mesa com quem não tem resposta para trazer. Como eu também não tenho hoje nenhuma resposta para vocês. Minha sugestão, fazer essas convocações via legais, via ofícios, para não dizer que nós somos uma pessoa intolerante, usar todos os meios legais. Se não houver essa resposta, nós fazemos uma comissão, vamos para a porta da prefeitura, com o nosso maracá, com nossos cartazes, e cobrar direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos, cobrar uma resposta via pública, chamar a imprensa, ir lá e fazer uma manifestação. Eu coloco à disposição para falar com o meu maracá, com o cartaz, procurando essa resposta, que não veio via ofício. E principalmente essa parte da coordenação aí da Você quer falar alguma coisa? Está aberto para todo mundo, né? Não é só para nós, não. Cada um de vocês tem o direito de falar também, né? As denúncias feitas pela ouvidoria são questão de privacidade. Eu não tenho acesso ao poder do departamento. Elas chegaram a ser feitas pela ouvidoria? Não, nós vamos um pouco mais alto. Fala mais alto. Aqui foi apontado que algumas denúncias foram feitas pela ouvidoria, correto? Não, a ouvidoria não foi para cada secretaria. Foi direto para a secretaria. Não foi, porque a Milena veio de ouvidoria. Então, seria razoável nossas denúncias. Não mandei para ela, não mandei para a Bárbara, nem mandei para o Camilo, devido à questão de ele estar junto como secretaria, como diz eu, né? Que eu sempre falo assim. E, no caso, não mandei para os três, mas mandei no e-mail da prefeitura, que foi aberto para a gente, e mandei no meu particular. Entendeu? Eu mandei nos dois. Tá meu nome, tá? Mas só que eu não sou sozinha. A partir daquele momento que eu peguei esse documento aqui, eu fiz. E já era para ter acontecido. Eu cobrei deles também, eu falei para eles que tinha que ter feito isso antes, Vanusa, porque passaram quase um mês nessa situação. Você sabe muito bem que você está lá dentro mesmo, que você fica quieto, mas você sabe. Aí, mas acontece que a partir do momento, mandei para a Silvana, mandei para a secretária, mandei para o gabinete de lá, mandei para... Espalhei quase tudo ali dentro. Cada setor eu espalhei. Aonde foi colocado, foi chamado eles e disse que não ia ser demitido e que ia ficar por isso mesmo, que não está acontecendo nada lá dentro. E agora o nosso momento de sair, que eu vou repetir de novo,
A questão que eu estava lá dentro do auditório, em outro setor, que eu não fui nem como eu fui fazer um curso. Eu e a Kenzie foi fazer um curso. Devido a nós estar lá, o Pedro chegou, ligou para mim e falou assim, tem que deixar claro para não passar a coisa... Aí o Pedro ligou para mim e falou assim, eu posso ir aí? Estava até chovendo nesse dia. No momento que eu estava lá, o Pedro chegou, que eu disse que eu estava lá no curso, eu não estava lá no setor do conselho, né? Aí o que acontece? Aí, quando o Pedro subiu, passou lá por dentro, foi lá em cima, fica a Silvana, o que é a Silvana de vocês? Ela é de coordenação. CDDH. Ela é a coordenadora geral da secretaria, ela é coordenadora das demais coordenações. Ela é coordenadora das coordenações, digamos assim, né? Aí a Silvana fica detrás da porta escutando, porque o Pedro estava lá. Como se diz assim, o que é que ele vem fazer aqui, desfilando lá? Ela achou que a gente só vai lá por fofoca, porque a gente não pode ter que ser impedido de entrar lá dentro de um setor que a gente está... Há muito tempo eu conheço, eu sempre estou lá, independente de presidência ou não. Outras pessoas que estão lá agora, eu não posso entrar lá. Está sendo questionado. Porque nós estamos sendo questionados. Nós não estamos falando contra vocês. Mas acontece que a gente vai falar, nós não temos voz na nossa reunião. Nós não temos voz. É isso que eu estou falando tudo. As denúncias estão sendo feitas devido a essa questão de nós pegar, deixando claro para você, e você sabe também que você está acompanhando desde o início, que a denúncia está sendo feita devido às questões do atendimento, da nossa demanda que está sendo feita no nosso projeto, que desde o começo você sabe que eu falo do agosto indígena, e não tem um retorno de nada, porque diz que a gente só pensa, quer dizer que nós só pensamos em dinheiro. Mas é um recurso que vem para a gente. É um recurso que vem para nós fazer a atividade. Aí a gente está tudo impedindo dessas coisas assim. A Bárbara fala que a gente está, quando está na vista da secretária, que é a Soninha, aí diz que a gente está pedindo coisas minúsculas, coisa pouco. Só que ela não resolve. E ela não resolve. Ela não resolve. Até as cestas básicas, para a gente receber as cestas básicas, é hora do trabalho, porque tem uns indígenas que a gente pegou o projeto desde o Noel e da Covid-19. Como diz o seu carinho. Aí eu já falar. Aí depois que mudou de gestão, que elas fizeram uma coisa particular para ela entrar, e foi feito particular dentro num barzinho. Essa coisinha assim, essa rodinha, devia ser feito num barzinho, e para ela entrar, e ela prometeu para os meninos que ela ia dar um emprego para eles, e no fim depois tirou os meninos. Os dois, os meninos que eu quero dizer, os estagiários, os indígenas estagiários. Aí tirou a Riciane, tirou a Riciane mesmo assim, e a Riciane fosse boa ou ruim, mas ela estava nos atendendo. Um jogando contra o outro, entendeu? Ela estava nos atendendo. E aí tem hora que não tem telefone, não tem nada disso, depois que ela passou a ser a poderosa lá dentro. Informar, né? Se ele está vindo. É muito acontecimento. E ela não tem esse direito, do jeito que ela não quer, que a gente fala. Esse dia eu sorri com a Ivone, não tinha nada a ver com ela. Ela disse, olha, eu vou pontuar isso que você sorriu de mim, porque eu disse que era quilombolas. Falou bem assim, o que era que nós estávamos sorrindo, Ivone? Tinha nada a ver que nós sorrimos da cara dela? Nós não estávamos sorrindo dela. Entendeu? Outra coisa nossa, lá, que você estava falando, era você rir na hora que ela fuma lá. Aí ela estava rindo. Ela procura, ela se fazendo defensor, se defendendo, ao contrário. Ela está se defendendo ao contrário, a vítima é ela e nós somos acusados. Queria fazer um questionamento, tanto para a parente dele que está aí na reunião online. De qual modo vocês tomaram conhecimento do que estava acontecendo com os estagiários da secretaria? Das acusações deles falar, você veio falar também da gente. Não, porque está sendo colocado como se eu estivesse sendo omisso com o que estava acontecendo lá dentro. Não, ninguém está. Foi colocado, deu a entender dessa forma. Eles são vocês.
Exatamente. Ninguém está dizendo contra ninguém, já está contando uma realidade que está Porque isso aí não foi levado os aqui. estagiários. Começou Sim, a porque- estava acontecendo isso, depois veio você, depois veio Natan falando isso. Então, está afirmado pelo conselho que eu também levei essa demanda do que estava acontecendo para o O que a conselho. gente estava pedindo para vocês? Coloca isso no papel. Certo. E você Agora- tem horário, foi isso que eu Então, mas falei. veja bem, porque foi o que a gente conversou ontem, Rafa. Veja bem. E eu estou dizendo a mesma coisa. Tem 3 pessoas envolvidas nisso daí. Quem que era a decisão do que ia ser feito? Quem que tinha que decidir o que ia ser feito? Se ia ser por conselho, se a gente ia retomar o diálogo com o Ministério Público do Trabalho, que já tinha sido feito, inclusive com a Procuradora-Geral do Ministério, que estava sendo feito para o PEI, a figura do Caraí. Também pode falar aqui, eu gostaria de esclarecer se a movimentação que foi feita de movimento indígena para coibir o que estava acontecendo lá dentro. Né? Então, eu queria saber de vocês quem foi que levou essa demanda para o Conselho e quais foram os nossos esforços também para que isso daí fosse proibido. Porque eu estou sendo colocado aqui como cúmplice, da forma que a Paleta redigiu no e-mail que foi encaminhado para a Secretaria e da forma que a Paleta colocou aqui. Né? Que está dando muito a entender assim, que eu estou sendo conivente com toda essa bandalheira que está acontecendo nessa Secretaria. Né? Você não se posicionou na hora que era para se posicionar. Está tudo aí, ó. Todas as denúncias, todas as... Mas qual que era o momento que eu tinha que me posicionar? Essa aqui é a questão, porque assim... Não, então, mas eu não tenho como me posicionar, Paleta. Você falou para ela... Conversei com ela em particular por diversas vezes. Foi isso e aquilo. Sim, mas veja bem, fazer qualquer tipo de apontamento. Mas ela não está querendo saber de Agora, fazer qualquer tipo de apontamento, seja para a Ministério, seja para a secretária. Não é isso. Assim, avisar para os seus. Na verdade, não. Na verdade, o intuito dessa mobilização, e aí eu gostaria muito que o cara aí pontuasse, assim, porque a mobilização... E você não está protegendo os seus próprios direitos. Não, mas pelo contrário. Camilo, aqui está apontando muito bem que você mas isso é uma versão que nem de uma pessoa, né, cara? Inclusive, por isso que eu estou fazendo essa provocação. Da gente... não, mas por isso que eu tenho feito essa provocação da gente fazer essa reunião enquanto movimento indígena, e não enquanto conselho. Aí eu uma conselheira, você tem que respeitar nosso lado. Depois foi o que eu falei no começo, que caiu com o conselho, que vocês estão lá dentro e a gente está sem entrar lá. E você não tem, nesse caso, direito de cobrar isso, porque caiu com o conselho esse documento. Eu não conheço e quando eles entraram lá dentro da secretaria, não foi a mando do conselho. A gente não poderia nem defender, mas como ela está, no caso, como coordenadora, e está crucificando o conselho, aí eu tenho que defender o que nós somos o conselho, entendeu? Agora, depois nós podemos sentar e conversar, porque não foi, você não sugeriu isso antes da gente conversar. Licença. Você questionou porque a gente foi lá na aldeia, conversou com a Maria e assinou o documento e mandou para a secretaria lá, assim, para todo o setor da secretaria. Você questionou e você não estava presente. Você não estava presente e você ia como... Não, você não ia como indígena, porque ali era uma coisa do conselho. Cada coisa vocês vão separar. Não, mas veja bem, pai, eu sou servidor. Sim, mas eu não disse a você que você não era. Mas assim, eu gostaria que, obviamente, se o parente... Não, mas eu concluir, parente. Assim, obviamente, se o parente se incomodar, eu gostaria que o parente compartilhasse também a situação de mobilizações para proibir. Cada um vai falar a sua questão. E quem estava falando licença, quem estava falando era ele, porque a gente atrapalhou a fala dele. Pode continuar. Eu entendo que as denúncias foram feitas por isso se funcionando. Sim. E ouvir. Parente sempre Antes do parente ali, tinha 2 ali que queria falar, quem era? Mas não vai falar nada, não. Só um momento. Eu acho que a gente já escutou o que a deputada falou, né? Que a gente só vai ficar conversando aqui. Eu acho assim, vamos botar para frente o que a doutora falou. Mandar um ofício, né, para a secretaria, para que a gente possa ter essa reunião dentro da secretaria. Iradizu, ô Iradizu, e também tem a secretária presente, viu?
A coordenadora e a secretária que é tudinho, toda a reunião lá. Sim, A Silvana, Eu acho. a FUNAI não precisa não. A FUNAI sabia que disponível para ver, mas não. Eu acho que Eu acho importante o parente compartilhar o peso também, mesmo que não estivesse com você, porque talvez está sendo muito injusto a forma que as coisas estão sendo postas, né? Como a gente vai se repetindo, inclusive eu mandei mensagem para ele quando ele respeito disso, falei que a gente vai conversar assim. A gente conversou com o UP, a gente conversou com o movimento negro que estava na figura do Thiago Naco, falou que estaria à disposição para soltar qualquer nota de repúdio contra a atuação da melhoramento da Secretaria. A gente conversou com a Procuradora-Geral do Ministério Público do Trabalho, sugerindo que a gente abriu a denúncia da legislação. Né? Então, ao meu ver, a forma como isso está sendo posto aqui como uma omissão da minha parte não é justa. Então, eu gostaria muito, se o país se sentir confortável em compartilhar isso, e por favor, faça nessa reunião. isso é bom. Posso falar aqui agora? Bom, eu entrei nessa história assim porque eu sou secretário-geral da União Plurinacional de Estudantes Indígenas e como a gente acompanhava os estagiários, né, o Natan e o Jarbas, por ser cargo de estudantes, e o Camilo também é estudante de Direito, a gente acabou atrelando, entrando nessa disputa para fazer uma mobilização entre estudantes. Eu sou pós-graduando em Psicologia, e o Natan, ele é uma pessoa muito próxima, a gente luta dentro da Universidade de São Paulo, né, na USP juntos. Eles têm uma proximidade geográfica, a gente mora perto, e acompanhei desde o momento que era a coordenadora Luciane, que coordenava, né, a pasta, e eu acompanho desde muito próximo mesmo, e desde que a Milena entrou, o Natan começou a ter muita vulnerabilidade em todos os níveis. Eu tinha que ir na casa do Natan depois do trabalho quase que diariamente para acompanhar ele por conta de questões psicológicas que ele estava passando e espirituais. E eu vi de muito perto o sofrimento que ele teve assim, durante todo esse processo. E eu acho que também eu vi, assim, eu senti que o Camilo também estava numa questão de vulnerabilidade. Ele estava se sentindo muito pressionado de todos os lados. Ele estava se sentindo muito pressionado. Acho que essa é a palavra assim, que eu sinto que o Camilo estava sentindo nesse momento. E ele buscou recursos da UPEI, o Camilo buscou a UPEI para a gente se mobilizar e foi disponibilizando tudo que a gente precisava. A gente precisava saber e-mails, ele conseguia ajudar a gente nisso, ele mostrava os caminhos para nos orientar, quanto entidade estudantil, para saber os caminhos que a gente podia fazer. E hoje eu não vim representando a UPEI, eu, na verdade estou vindo porque o Natan não pôde vir, e ele pediu para que eu viesse na reunião para depois passar na casa dele e contar o que está acontecendo, porque ele está querendo se envolver, mas ele está com uma limitação mesmo espiritual e psicológica de estar se envolvendo dessa forma, porque ele foi atingido em vários níveis, de gênero, de sexualidade, espiritualidade, tudo isso ele relatava diariamente depois do trabalho, e o que me espanta é que é uma psicóloga que está nessa coordenação, porque ela faz uso, me parece, né, que ela faz uso da profissão dela para deslegitimar esse tipo de fala, do tipo que os parentes são agressivos, que os parentes são bicha louca, que os parentes são fora da casinha. Falava isso recorrentemente, diariamente, durante todas as reuniões. Cortava o Natan de poder participar das reuniões das aldeias, cortava o Natan de tudo, desde que ela começou a entrar. E eu lembro que ele relatou para mim, bem no começo, que quando ela entrou, ela chegou a verbalizar que ela não foi com a cara dele em uma determinada reunião. Não só o Natan como o Jarbas. Daí a gente conseguiu fazer uma carta-denúncia, que a gente disponibilizou nas nossas redes sociais, a gente fez todos os e-mails possíveis e imagináveis da Secretaria, pela UPEI, fazendo essa carta-denúncia, no qual o Camilo nos auxiliou e nos ajudou nisso. Mas daí a gente percebeu que a coisa era maior do que a UPEI. A gente percebeu que quem realmente tinha que estar nessa frente é o Conselho, porque a gente sabe que tem um histórico muito maior, a nossa entidade é muito mais recente. Então, a gente tem respeito pelas entidades que estão anteriores e a gente começou a perceber que a gente tem que apoiar o Conselho em tudo que fizer. Então, por isso também eu estou aqui, já que a UPEI está sendo nomeada agora, nessa reunião, eu estou assim, representando a UPEI, mas eu vou fazer um passe para a UPEI para a gente conseguir caminhar junto no Conselho. Mas, assim, eu sinto que o Camilo realmente... Eu cheguei a visitar o Camilo em determinado momento também, junto com o Natan,
porque a gente estava muito preocupado com o parente, assim mesmo, sentindo que ele estava se sentindo muito pressionado, e acabou, acho que, também por ser estudante, acho que a gente tem que ter essa compreensão de que a gente tem que ter uma paciência de perceber que talvez ele tenha pensado numa estratégia que não foi muito certa. Eu acho que foi isso, uma estratégia que não foi certeira, e eu acho que ele está se redimindo, assim, pelo menos com o PEN, assim, eu sinto que ele também está sentindo que ele tem que mudar o caminho e tem que realmente auxiliar o conselho no que for, assim, eu sinto que é isso. Então, vamos lá. Eu trabalho, eu costumo trabalhar com pontuações, tá? Achei lindo o jeito que vocês falam, inclusive você também, tá? Porque eu não vou pedir desculpa pelo termo que eu utilizei, não, porque não foi pejorativo, então eu tenho que pedir desculpa por algo que eu não fiz pejorativo. Porque você me olhou de uma forma, e assim, respeito, não preciso falar para escutar. Eu vou ter respeito por vocês, eu acho que isso seria até um desrespeito eu falar isso, né? Mas você também vai ser meu colega de trabalho. Você vai ser advogado. Então, assim, vamos nos respeitar. E esqueça a cor, religião, o que seja. Eu e você vamos ser colegas de trabalho. Então, vai daí. Tem um coleguinha que ele estava lá na PUC. Eu não tive a oportunidade, como branco que sou, de entrar numa PUC. Para fazer faculdade na minha faculdade, eu tive que pagar. Então, tem um rapaz que está lá, e aí, não só os adolescentes que estão no índice do suicídio, mas também os estudantes de direito, que estão todos se suicidando. E o que está acontecendo com esse rapaz é muito perigoso. Então, assim, vamos pontuar. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Não estava trazer esse menino de volta para a faculdade. A gente precisa, primeiro, não, ele está na faculdade, ele não está no estágio. No estágio, trazer esse menino para o estágio. Segundo ponto, o rapaz que foi para a ouvidoria, que não tinha que estar na ouvidoria. O nome dele saiu no direito humano. Ele tem que voltar aqui. Então, a segunda questão, para mim, o que teria que resolver, e aí todo mundo verifica se concorda ou se a gente vai trocar algumas posições. Primeiro, botar esse menino, trocar o menino da onde que ele está da ouvidoria para cá. Aí a gente vai partir para o conselho, para verificar quem que vocês querem lá representando vocês. Estão satisfeitos com ele lá na assessora? Não estão? Porque assim, se sentir acuado, ou Camilo, é muito... Isso é para qualquer função. A partir do momento que você... Então, numa função e você exerce qualquer coisa, que te dê um poder, vão te atacar. Quando você virar advogado, vão te atacar. Igual você quase me atacou agora. Então, assim, a gente tem que saber trabalhar com isso, com os ataques, mas não revitando esses ataques. Tem que trazer soluções. Você está lá, te garanto que não é à toa. Se você não fosse competente, você não estaria lá. Porque eu, como branca, eu não estou numa secretaria representando ninguém. Então, você é competente, sim, para estar lá. Só que, peraí, vamos mostrar um pouquinho de competência e vamos se posicionar. Porque a gente tem que se posicionar. Então, vamos tentar trazer esse rapaz de volta para o estágio, trocar o outro menino da auditoria, e depois a gente vai decidir a partir do conselho. Não sei se todo mundo está de acordo, ou se primeiro resolve o conselho e depois... Não, então, assim, essa questão do conselho, eu já conversei com a Vaninha anteriormente, inclusive eu já deixei o meu cargo à disposição do conselho, não recebi uma resposta do conselho no momento. Então, gostaria também que o conselho me desse essa resposta. Eu acho que os meninos é mais importante. Não, tudo bem, mas assim, levando em consideração o que foi dito pela doutora sobre a representação do negócio, assim, gente, é óbvio que eu tenho um cargo comissionado, todo mundo sabe que tem um cargo comissionado, é óbvio que depois dos funcionamentos dessa reunião vai ser executado. Isso daí não tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Puxa vida, eles são um cargo comissionado de livre nomeação e de exoneração. Eles não precisam de motivo, né? Da mesma forma que eles fizeram com os estagiários, a doutora também tem que pensar nisso. Né? Então, assim, eu preciso saber do conselho, qual que é o posicionamento do conselho nesse momento. Se eu vou pedir demissão, deixando meu cargo à disposição do conselho, se eu vou permanecer lá dentro até ser exonerado. Então, eu quero esse posicionamento do conselho, eu vou ver esse posicionamento do FIS para mim. E até agora eu não recebi uma resposta. Bom, eu como conselho, eu
já dei, você não precisa pedir demissão. Você espera ser desnumerado, mas também eles vão ter que ouvir a gente também, que a gente não quer que você saia. Não, mas aí é justamente nesse ponto que eu quero chegar, Farid. Se para o conselho é pertinente que a permanência lá dentro, independente se você é exonerado ou não. Um conselho, sim. Bom, entendeu? Ele é mais conselheiro também. Porque alguma coisa que aconteceu, a gente tem que rever, né, o que aconteceu, o que você pode fazer, trabalhar junto com a gente. Entendeu? É isso. Não, aí você está intimando a gente. Não. Sim ou não? Depois A gente tem que apoiar. A gente tem que apoiar. Vocês estão confundidos. Não ficou o cargo. Eu estou apoiando o parente, estou apoiando o cargo dele. Entendeu? Porque ele está aqui representando como parente e representando a secretaria, mas ele não está nem aí com o emprego dele. Mas ele precisa sim desse emprego também. Sim, ele muito bem podia ter ficado aqui na casa dele de novo hoje. Ou poderia ter omitido todas as demais mesmo de fazer reunião com o Ministério Público, de fazer reunião com a UP, de fazer reunião com o DPJ, de fazer reunião com o Parlaíde, com o Picuara, com todos os mais que a gente fez para poder proibir. Tá, então não vamos fazer, a minha sugestão é que vocês não façam com ele o que fizeram com o Jonas. Porque assim, aqui, do jeito que está essa reunião aqui, vocês só estão trocando de posição e chega a ser incoerente querer trazer um indígena para dentro e pôr o outro para fora. Não, então é isso que a gente Mas aí não quer tirar isso. Não. É isso que ele está falando. O conselho para que ele saia. Sim, mas é a água. Sim, eu não estou falando dele sair, calma aí. Agora eu vou explicar para assim, porque teve muita bandalheira. Eu vou deixar isso bem claro. E fique calado, por favor. E nós vamos chegar talvez um consenso. Assim, porque eles aprontaram demais, eles sentaram numa mesa de bar, ele foi na casa do Camilo, a madame foi na casa do Camilo, está tudo escrito aí que não é uma mentira. E a partir do. E os outros também contribuíram, porque estava todo mundo querendo um emprego, deixando claro por demais que não está sabendo. Está tudo contribuindo. Depois que a madame chega, se contempla como coordenadora, ela se achou melhor do que nós, indígenas. Se achou, não, está se achando. Ninguém tem nada contra negro, contra branco, nós estamos indígenas, senão os outros não estavam sentados na mesa, nós não estávamos com vocês aqui. Agora, a partir do momento que você vai ficar, que você está conosco, e você disse que você está conosco, você vai ter uma responsabilidade com a gente. É de acordo com o dono? Mas quando a Adão fala assim, sabe, que é para estar conosco, porque você está trabalhando na secretaria. O que a gente quer é ser sabedor do que está acontecendo quando vai partir para o conselho e o conselho não é avisado. É assim, porque você não dá para você estar lá na secretaria e fazer o que a gente quer. A gente sabe. Eu vou botar os panos aqui fora, lavar a roupa suja, aqui já vem a advogada para aí. Porque é mentira ou é verdade que sua mulher está sendo também atacada? Tá, inclusive, ela foi ameaçada pela secretária de Junta de ser queimada na rede de trabalho dela para não permanecer no emprego e tem áudio gravado de reunião com a secretária de Junta. Por isso que a gente tem que ter uma reunião urgente dentro da secretaria com a secretária de a partir do momento que o conselho que nós sofremos tanto, para ter esse conselho. E aí preocupa a fala dele, que a partir do momento que ele sai dessa mesa, ele vai ser exonerado, e aí quando eu pergunto, por que você vai ser exonerado? Ele fala do jogo do processo administrativo. Infelizmente, no sistema de cargos, todo mundo que está há um pouco mais de tempo na prefeitura sabe que essas coisas acontecem. Vocês precisam de motivos para me exonerar, professora. Não, é pelo meu posicionamento exclusivamente. A banda toca da seguinte forma: ou você joga com a secretaria e permanece, ou então você joga com a sociedade civil. Entende? Assim as coisas funcionam. E assim, só para concluir, gente, porque assim, a nossa articulação desde o início, e aí eu entendo quando a Ana fala que demorou, de fato demorou para a gente decidir. Mas a gente demorou para agir. Vou ser bem sincera, não quero nem consultar. Aí você enrola lá com o Álvaro. Mas assim, só para concluir, Quarenta, de fato demorou. Mas demorou por alguns motivos. O primeiro motivo, que a articulação que a gente estava fazendo era de uma forma... Pensou que não ia... Já, Quarenta, deixa eu falar.
A gente estava tentando se articular de uma forma que fosse garantir a permanência de todo mundo lá dentro. E no segundo momento, que era uma decisão que não cabia a mim. Cabia aos três, era uma decisão coletiva. Né? E não chegou no consenso. A gente fez reuniões onde você participou, onde o Pedro participou, onde o Thiago Nagô participou, onde a Procuradora do Ministério Público do Trabalho participou, e ninguém chegou no consenso. Ninguém decidiu o que seria feito, como seria feito. Eu não tenho como responder por todo mundo, Marcelo. Então, é esse a compreensão que eu estou pedindo aqui dos parentes nessa mesa hoje. Né? De que isso tudo está sendo jogado nas minhas costas como fosse a minha responsabilidade de fazer, sendo que eu estou sendo tão assediado quanto eles. Né? Inclusive, estou sendo mais ainda, né? Porque eles já saíram, eu permaneço lá passando pelo mesmo sério. E eles vão voltar. Espero que sim. Eles vão voltar. Ninguém vai tocar fogo, não. Vai tirar eles de lá. Eles vão voltar para o local deles, onde eles são indígenas. Sim, mas é isso. A conclusão que eu chego é que esse fogo amigo aqui entre parentes é totalmente desnecessário, porque o alvo não somos nós. Quem está fazendo a bandalheira, quem está fazendo essa bandalheira que está acontecendo aqui, está lá no sistema. O alvo está escutando, ela está escutando, homem. Ela já está fazendo de mim, ela está na online. É aquela que tem que ser. Eu acho que, para mim, a reunião poderia ser dada por encerrada. Mas só um minutinho. Só um minutinho. Tia Joel queria falar o que ele Tia, tem Pedro e Denilza que querem falar. Mas eu só acho assim, eu quero deixar essa fala aqui registrada. Eu só quero dizer para a Milena, o pessoal que está junto com o Camilo lá, dentro da secretaria, que, por favor, respeite, né? Nós, como povos originários, a nossa fala aqui, porque o Camilo está aqui simplesmente defendendo a cultura dele, como um povo originário, como um povo nativo, mas também representando a secretaria. Ele não tem o que fazer a mais ou a menos para a secretaria, que a gente vai ter, sim, um momento e a oportunidade de conversar com todos vocês que estão aí na secretaria. Então, não mexer com o parente Camilo. É isso. E eu não estou ameaçando, eu não estou nada, só estou deixando essa fala aqui, para que não mexa com a pessoa que veio simplesmente trazer a proposta dele de dentro da secretaria, ou escutar, porque eu não falo muita coisa da secretaria aqui, e sim como parente. Então, eu acho que desunerar um parente, o Camilo, porque está aqui, eu acho que não é necessário. Essa é a minha indignação. Não é pelo fato de eu estar aqui, é pelo fato do meu posicionamento. E a partir do momento que as coordenadoras foram demitidas por essas mesmas posições. Esse ano foi exonerado por motivo. Mesmo motivo. A Bruna está ser tirada do conselho para muito do lado dos indígenas, como dito pela coordenadora Silvana. O Alexandre ele foi tirado do conselho porque ele leu a denúncia em sede de reunião. Eu não disse que estava bem claro? Eu falei. E a partir do momento que ela pensa que a gente não se mobiliza, ela está muito enganada. Mas a conclusão que eu quero chegar aqui é essa, de que desde o meu ingresso na secretaria, o meu posicionamento sempre foi de trazer os parentes para diálogo, sempre de levar as demandas para dentro da secretaria. E consultar quem vai colocar lá dentro. A certeza, mas, obviamente que eu estava limitado à minha atuação lá dentro, obviamente que por conta de jogo político, né, cara? E aí é algo que eu não controlo. E a nossa demora para a ação foi justamente por isso, por tentar traçar uma estratégia que fosse garantir a permanência dos três lá dentro, que não acontecesse a merda que aconteceu, porque aconteceu, né? E também de que fosse chegado a uma decisão de consenso, porque eu não tenho propriedade para falar pelo parente já, tampouco pelo parente Natan, né? Então, eu estava ali, obviamente, nas articulações, participando das reuniões, só que eu não tenho como decidir por todo mundo, né? Inclusive, esse é um posicionamento do conselho que foi dito aqui nessa mesa hoje, que ninguém pode falar por nós, né? Porque as decisões têm que ser tomadas de forma coletiva e conjunta. Então, só queria trazer essa reflexão dos parentes, porque as coisas estavam sendo, pelo menos até o momento, até antes dessa reunião, estavam sendo postas de uma forma muito injusta, né? Então, eu queria trazer essa reflexão dos parentes durante essa reunião. A minha proposta fica essa. Primeiro resolver a questão do doce, sim. Depois a gente Pedro começou. Pedro, quiser falar agora? Bom, eu já vou precisar também sair, mas só para complementar, eu estava olhando aqui o site do Compisp, nenhum dos nomes dos meninos e nem do outro conselheiro que era de outra secretaria que foi retirado, também não saiu do portal ainda, só para vocês terem uma ideia que eles estão tentando ocultar. Enfim, eu concordo com o Irarizu sobre a questão que a gente não adianta pedir para tirar dois e querer tirar um, enfim. Eu acho que a gente tem que
a permanência indígena ela é de suma importância, né? E principalmente a volta dos dois, né, estagiários, para que ele não perca seus estágios, e porque também são indígenas. E que essa reunião é até importante tentar vermos se a gente consegue até a próxima semana. Até porque a gente vai ficar uma semana fora em Brasília, e aí eles vão relaxar, o pessoal aí. Então, a gente tinha que tentar ver se a gente conseguir essa reunião para a próxima semana. E até porque vai ter o acampamento Terra Livre, né? E isso não pode passar impune. Porque senão, nós, o Conselho, vai ser obrigado a fazer um documento e pegar na mão logo da ministra dos povos indígenas para tomar atitude dentro do município. E aí não faz sentido, né? Então, a gente quer a permanência dos parentes, quer a volta dos dois estagiários dentro do Conselho dos Povos Indígenas, né? E eu estava lendo o documento, e já vou deixar também aqui bem informado, bem esclarecido, depois que eu li várias vezes, até entender, e vou pedir para o parente, não só para o parente Camilo, mas para os outros parentes que estiver aí, o cara aí que está aí representando o Natan, vou pedir encarecidamente que daqui para frente, jamais, e repito mais uma vez, jamais aconteça reuniões fora do Conselho sem a gente estar sabendo. Que isso aí foi um erro muito grave. Isso depois que eu li várias vezes. Que isso não aconteça jamais daqui para frente. Que se souber de qualquer tipo de coisa, nós tem que ser o primeiro a saber. Porque nós é o Conselho. O Conselho não é direitos humanos. O Conselho é os indígenas. Então, que os indígenas primeiramente saibam. Parece que vai sair alguém. A gente quer saber. Estão querendo indicar tal pessoa. A gente quer saber. Que isso nunca mais volte a acontecer. Reuniões paralelas sem o consentimento do Conselho. Da presidente, dos conselheiros. Eventos que acontecerem. Tem que ser jogado dentro do Conselho e os representantes do Conselho têm que participar. Tá bom? Só quero reforçar aí que eu acho que é importante nossos parentes estar aí, sim. E a volta do Natan e do Jarbas como estagiário. E um indígena para coordenação, tá? Obrigado. Denilza, você quer falar? Eu concordo com o nosso parente Pedro. Eu acho que os nossos parentes têm que voltar, o parente também tem que permanecer, mas na posição, realmente, tem que se posicionar, de que lado realmente está. Se nós estamos juntos, e estamos nos organizando para a gente realmente os espaços, porque a nossa organização é a nossa força. Tem que se posicionar, sim. É como a doutora está falando. Se a gente é omisso, a gente é penalizado, sim. A gente é penalizado. Um exemplo é quando uma mãe vê algo acontecendo com o filho dentro de casa e ela é omissa, ela é penalizada pelas leis. É a mesma coisa. Se a gente é omisso, é uma coisa errada com o nosso parente, a nossa posição é o contrária da nossa organização. Então, tem que se posicionar, doa quem doer. Mas a posição é nossa, é dos povos originários. Nós somos diferentes, sim. Nós temos pensamentos diferentes que o não indígena não conhece. E essa organização, essa nossa organização, é para o fortalecimento dos povos originários que vivem em contexto urbano. Essa é a minha fala. E desde já eu agradeço a todos os participantes da reunião, que Anderu Tupã dá cada dia mais sabedoria divina para quando chegar essas situações, nós termos essa sabedoria e sabermos nos posicionar e resolver as nossas demandas de acordo ao nosso Criador. Gente, eu vou pedir desculpas para vocês, mas assim, o pessoal está ligando, porque a gente está com esse problema aqui no centro de São Paulo. O pessoal está descendo aqui para o Largo do Paissandu para tentar fazer uma ração aqui. Então, eu acho que a gente pode encerrar a reunião e ir embora das suas casas, porque estão descendo aqui, a Zapata acabou de deixar.
Os camelôs aqui já estão fechando os seus. Não sei se dá para ver agora. Desculpa, pessoal que está pelo virtual, mas a gente aqui que está presencial, a gente está com problema de você também não pode. A gente vai encerrar esse problema da e nós vamos dar continuação, tá bom, gente? Obrigado quem estava presente aí online. Não, fica tranquilo. E aí você... Gente, então eu vou encerrar essa reunião, tá? Obrigada por terem participado online. E aí a gente vai tomando. Tchau. Obrigada.